Jornal da Justiça Entrevista. As empresas hoje coletam, transferem e armazenam grandes volumes de dados diariamente. Estes registros frequentemente contêm vasta quantidade de informações sensíveis e pessoais que, se perdidas ou mal utilizadas, podem resultar risco significante aos negócios. Para prosperar no ambiente moderno, o mercado precisa saber como utilizar, proteger e transferir seus dados de maneira eficiente e adequada. A gente vai ouvir sobre esse tema a reportagem de Nilo Martins. Seminário online será realizado para públicos do Brasil e dos Estados Unidos para discutir a segurança de dados. Para falar sobre esse assunto, conversaremos agora com o advogado Marco Melo, que é especialista nessa área. Olá, doutor Marco, tudo bem? Olá, tudo bem. Doutor Marco, primeiramente, é comum acontecerem esse tipo de seminários online? Estão se tornando cada vez mais comuns, com a conectividade e a possibilidade de fazer tudo pela internet de modo fácil, estão sendo cada vez mais comuns em assuntos que interessam a duas nações, por exemplo. Certo. E nesse caso específico, doutor, qual é a intenção de tratar em um seminário a questão da proteção de dados? A questão é a seguinte, na União Europeia, 2 anos atrás, entrou em vigor a nova regulação de proteção de dados que afeta empresas e países do mundo inteiro. E o Brasil seguiu essa direção e o Congresso aprovou no ano passado também uma lei que é muito parecida. Como muitas empresas ao redor do planeta têm negócios na Europa e no Brasil, é de grande interesse do mundo inteiro saber mais sobre essa proteção que as leis estão impondo nesses países. Portanto, como é o caso, nós vamos fazer esse seminário com o pessoal do escritório de advocacia dos Estados Unidos, porque empresários e figuras públicas nos Estados Unidos têm muito interesse em saber como eles fazem para se adaptar a essa lei, como eles já fizeram, inclusive, com a Europa no ano passado. Agora, quando se fala em proteção de dados, né, teve essa nova legislação, diria eu, que veio para tentar equalizar alguns pontos e melhorar a situação em todo o país. Como é que o senhor avalia essa situação hoje no Brasil? Hoje a legislação é bastante fraca em questão de proteção de dados pessoais, né? Os indivíduos, todo mundo já sabe de casos, todo mundo já teve um caso em que o seu dado parar na mão de outra pessoa e vem um marketing desejado na sua direção, você não sabe quem foi que forneceu esse seu dado para aquela empresa, para aquele marketing, e isso é uma situação incômoda. E como o Brasil tem uma legislação muito fraca, os países lá de fora estão começando a fortalecer as leis deles, começou a ser de grande interesse que os brasileiros começassem a ter uma legislação mais forte, inclusive para empresas lá de fora poderem entrar e ter segurança de que os negócios delas vão ser protegidos aqui. E esse seminário, ele vem para discutir novas formas de proteção ou algo que não esteja na legislação, seria isso? Na verdade é para discutir o que a nova lei está prevendo, porque a nova lei ela passou no ano passado, só que ela só entra em vigor em agosto de 2020. Sim. Ou seja, a lei deu 2 anos para as empresas e para os órgãos públicos se prepararem para poder cumprir a lei. E como vai mudar bastante coisa e vai ter multa pesada para quem não cumprir, há bastante interesse em todo mundo para saber como é que isso vai funcionar. E como muita gente ainda não sabe, os seminários também servem para informar empresas e órgãos públicos de como fazer para se adaptar à lei. Certo. E no caso, assim, avaliando a própria legislação, o senhor acredita que a nova legislação, ela realmente traz benefícios ou ela tem algum ponto que é polêmico e que merece uma observação? Ela realmente traz muitos benefícios, inclusive por seguir bastante a linha da lei da União Europeia e apesar de ter algumas diferenças, elas não são exatamente polêmicas, são só, por exemplo, a questão da multa. Na União Europeia, a maior multa pode alcançar 4% do faturamento anual do grupo econômico da empresa que violar, até 20 milhões de euros, o que for maior. Aqui no Brasil, já foi diferente, é 2% do faturamento do grupo, ou até 50 milhões, o que for menor. Ou seja, já vimos que a penalização já é uma multa mais leve, mas tudo bem, isso aí são coisas que
ainda podem ser ajustadas, talvez podem mudar, dependendo de quantas infrações tiver, se as empresas não estão ligando muito para a infração. Porém, em seu todo, a lei é bem parecida com a lei europeia e a gente acredita que vai melhorar bastante a questão da situação da proteção dos dados no Brasil. Certo. Esse seminário online, o senhor acredita que é possível, com o apoio de outras pessoas, discutir e destravar qualquer dúvida que exista a respeito do tema? Sim, pelo menos um primeiro prisma sobre a nova lei, o que ela está prevendo, o que há de diferente do que tinha antes, com certeza a gente consegue esclarecer. É claro que a lei criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ainda está sendo estabelecida pelo governo e ainda vai soltar diretrizes e soltar metodologias de cálculo de multa. Tem muita coisa para acontecer ainda. Mas um primeiro prisma, uma primeira ideia de como se adaptar à nova lei, a gente já consegue providenciar. Agora, após esse seminário, doutor, qual seria o próximo passo diante das discussões que serão realizadas nesse encontro? Bom, o trabalho dos escritórios de advocacia e também das empresas de consultoria que estão se especializando, até as empresas de TI que estão se especializando na nova lei para poder assessorar as empresas nesse sentido, vai ser primeiro se aprimorar, né? Primeiro usando, claro, a lei da União Europeia, que já que ela foi uma diretriz, também dá para se basear nas decisões que estão sendo emitidas lá fora, dá para a gente se adaptar aqui e conseguir prover um ambiente seguro para as empresas poderem desenvolver seus negócios, ao mesmo tempo em que protegem os dados de seus clientes, de seus fornecedores, e seguir sem perigo de multa e, enfim, cumprindo com a legislação. Quando a gente fala em multa, em valores, o senhor tem alguma noção de qual é a média de preço para pessoas que cometem esse tipo de irregularidade? As penalidades previstas na lei não é só multa pecuniária, né? Sim. Pode ser uma advertência, pode ser uma multa diária de um valor menor até você remediar a situação, pode ser a publicação da violação que você cometeu, que é muito ruim para a imagem da empresa, pode ser muita coisa, mas aí é claro que é a autoridade nacional que vai determinar qual vai ser a punição dependendo do grau da violação. Então, mas a multa pecuniária mesmo pode chegar a 50 milhões de reais, e é bastante significativa para qualquer negócio. Claro. Agora, para finalizarmos, o senhor acredita, diante desse cenário atual, que a ideia de proteção de dados dessa nova legislação e do cenário que aqui se encontra e do próximo cenário que há de vir, o senhor acredita que a proteção de dados vai ser uma realidade? As pessoas vão poder ficar tranquilas novamente a respeito dos seus assuntos ligados à internet ou para empresas que utilizam a informática para manutenção dos seus dados? O senhor avalia que isso vai ser muito positivo ou falta alguma coisa? A nossa avaliação é que a tendência é muito positiva, sim, porque não é só aqui no Brasil que a legislação ficou mais forte, tá? Tem uma tendência mundial e todo mundo fica de olho na proteção dos dados pessoais das pessoas. Então, a tendência é positiva, sim, e é claro que vai depender das autoridades, da Autoridade Nacional, por exemplo, de Proteção de Dados, de fiscalizar as ações das empresas, de fiscalizar violações, de aplicar sanções corretamente, para prevenir que as empresas também não abusem e não saiam vazando dados por aí como acontece hoje. Então vai depender bastante. Maravilha. Bom, eu queria muito agradecer então ao Dr. Marco Melo, ele que é advogado especialista nessa área e que veio falar conosco aí sobre essa questão da segurança de dados no Brasil e nos Estados Unidos e também sobre o seminário que envolve os dois países para tratar sobre esse tema. Dr. Marco, muito obrigado pela sua participação. É um prazer. Muito obrigado. O webinar Privacidade e Segurança de Dados, Problemas e Tendências Transfronteiriços entre Estados Unidos e Brasil vai ocorrer amanhã, às 15h no horário de Brasília. Serão disponibilizadas legendas com tradução simultânea para português. E o Jornal da Justiça, segunda edição, fica por aqui. Apresentação Elber Costa, edição e redação Leilane Gama. Trabalhos técnicos com Neto Silva. Coordenação de jornalismo Arthur Filho. O Jornal da Justiça é editado em colaboração com as Assessorias de Comunicação da Justiça, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.